hoje nós vamos falar sobre a análise funcional do comportamento, tá? Porque, assim, tudo que nós estamos aprendendo com o Smith, nós vamos utilizar na prática, tá? E a análise funcional do comportamento é uma das áreas em que a gente pode usar aquilo que nós aprendemos com o Smith. E, gente, bagunçou meu slide. Nunca fica arrumadinho, viu? Então, o que é uma análise funcional do comportamento? Olha só. O que é, como ela funciona, como é que a gente faz isso, tá? Como determiná-la e como estudá-la. Vamos lá. O analista do comportamento investiga e usa unidades funcionais do comportamento. O que é unidade funcional? Vocês lembram que nós falamos no ano passado sobre, lá em Fundamentos da Teoria Comportamental, sobre a topografia de um comportamento. Quem lembra disso? Topografia de um comportamento. O que é? O que é a topografia de um comportamento? Vamos lá. Então, aquilo que nós estamos vendo é a topografia, né? Aquele literal, aquele comportamento literal que está ali na tua frente, que está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa correndo numa estrada. Lembra dessa figurinha que estava lá no slide onde eu dei essa aula? Tinha uma pessoa correndo. Agora, investiga e usa as unidades funcionais do comportamento. Qual que é a função daquele comportamento? Aquela pessoa estava correndo uma maratona. Então, correr a maratona é a função do comportamento. Ou então, vamos criar uma outra ideia. A pessoa estava correndo de um ladrão. Entendeu? Correr de um ladrão é uma coisa. Agora, a pessoa estava correndo. Correndo. Nada. Então, topografia. Estava correndo uma maratona e a função daquele comportamento. Tá? Um exemplo com criança. Criança fazendo birra dentro do supermercado, rolando e chorando no chão. Topografia. Agora, qual a função daquele comportamento? Por que aquela criança estava chorando daquele jeito? Vamos lá, vocês agora, sugestões. Do porquê que essa criança estava chorando, fazendo birra dentro do mercado, rolando no chão, batendo os pezinhos e gritando. Por quê? Quais são os prováveis motivos dessa criança estar fazendo isso? Vamos lá. Porque queria algo de seus pais e disseram não. O que mais? Querendo chocolate. Boa, Angélica. Querendo chocolate. O que mais? Vamos lá, gente. Queria um brinquedo. Né? Então, a função daquele comportamento, a gente pode traduzir também. Chantagear os pais para conseguir o que quer. Entenderam? É um jeito de chantagear os pais para conseguir o que quer. Então, é para forçar uma situação. Então, essa é a função real daquele comportamento. Né? Então, a gente tem que analisar muito bem o que é topografia e o que é a função do comportamento. Tá? Então, na análise funcional, essa linha, né, de trabalho, ela é determinista na medida em que vê o comportamento humano como um produto, olha só, vê o comportamento humano como um produto inevitável de uma herança genética de eventos, olha,
eventos ambientais ocorrendo durante a vida de uma pessoa. Então, qual o motivo dessa... Por que dessa criança está fazendo birra dentro do supermercado, rolando no chão e gritando? Pode ser uma herança genética? Pode. De repente, os pais também eram birrentos. Pode ser eventos ambientais. Esses eventos ambientais podem ser o modo de criação dessa criança. Como os pais criaram essa criança, é um evento ambiental. Por quê? Porque tudo ao redor dela envolve nesse produto inevitável que o Skinner fala, né? Que é o nosso comportamento. Porque vai ter consequência. O jeito com que você cria o seu filho vai ter um resultado disso, vai ter um produto. Né? E esse produto, ele é inevitável. Por exemplo, uma pessoa que não consegue colocar limites no filho. O que vai ser futuramente? Vamos lá, gente, escrevam aí. Vocês escreveram aí características maravilhosas. Então, por exemplo, a criança que é criada sem limites, sem regras, se torna um adulto autoritário, agressivo, não sabe receber um não, fica insuportável, quer mandar na vida dos pais, é sem limite, dá problemas no trânsito, não gosta de obedecer leis. Não gosta de obedecer leis, gente. Então, vai da criação. Então, a topografia, tudo que a gente faz, o nosso comportamento ele tem um resultado, um produto. Então, o produto final é resultado daquilo que você plantou. Plantou, exatamente. Nós como pais, né? Aí, quando a gente está na frente do nosso cliente, o que nós vamos analisar? Né? A gente analisa a topografia do comportamento e a gente analisa a função daquele comportamento. Por que chegou, por que a pessoa se comporta daquele jeito? Na análise funcional, geralmente usa um método científico em relação a todos os aspectos do comportamento humano. Como assim usa um método científico? Como assim? Analisa a frequência, procura aquele padrão. Lembra do padrão? A pessoa entra num padrão. Então, é contado. É feito um levantamento de dados, tá? É anotado e é feita essa análise científica, tá? Para chegar na conclusão da análise do caso. Então, usa muito método científico, tá? Não estuda apenas o condicionamento operante, não, tá? Ela não exclui os eventos privados e comportamentos encobertos de suas análises. Tá? A análise funcional, a gente vê também o que está por trás. Né? O condicionamento operante é aquilo que a gente aprendeu a fazer, concordam? Certo? Certo? Então, condicionamento operante é aquele que a gente aprendeu a fazer, tá? O que o sniff tá fazendo? O que nós estamos fazendo com o sniff? Fazendo ele aprender determinados tipos de comportamento que nós estamos propondo a ele. É ou não é? Isso, nós estamos condicionando ele, tá? Só que no caso do sniff, nós não estamos analisando os eventos privados, né? Os comportamentos encobertos. Por quê? Porque ele é um animal, tá? Né? E ele não está assim num ambiente aberto onde a gente pode analisar eventos privados ou comportamentos encobertos, tá bom? Mas se fosse uma pessoa, né, nós poderíamos, né, tá analisando esses comportamentos.
Tá, o quadro geral de uma evolução de formas de reagir. Olha isso, gente. Formas de reagir. Então, um quadro geral. Vamos pegar aqui, ó. Eu, Leni, eu tenho um quadro geral, uma tabelinha, onde eu posso fazer uma lista enorme de comportamentos, tá? De formas de reagir que eu tenho. Cada pessoa tem esse quadro aqui, ó, né? De formas de reagir de um organismo vivo. Então, assim, esse quadro, tá? E nos identifica, querendo ou não. A questão é a gente parar e fazer essa análise, tá? Só que a gente não faz essa análise a respeito de nós mesmos. Quando a gente vai para a terapia, né? O profissional que está nos atendendo, né? Vou dar um exemplo meu. Um dia eu fui na psicóloga e ela falou assim, olha, você fez assim, assim, assim. Ela foi apontando na mão dela, sabe? Assim e assim. Você sabe o que significa isso? Aí eu falei, não. Aí ela falou para mim, né? Eu falei, não, não é isso. Não é possível. Eu fiz isso. Ela falou, fez. Eu falei, eu fiz isso. Fez. Gente, a gente não percebe. A gente não percebe. Tá? Então, essas formas de reagir é o nosso quadro geral, tá? E às vezes a gente entra num piloto automático e não consegue perceber. Por exemplo, o jeito de falar, né? O jeito de falar, por exemplo, na minha família, é um jeito assim, meio duro. É de família, é genético. É genético. A gente fala duro, fala firme. Parece que a gente está brigando. É na família, a família inteira é assim. É genético. Então, Luiz, a gente consegue mudar, tá? A gente consegue, tá? Eu já melhorei muito, mas eu ainda preciso melhorar. Às vezes eu me pego falando de um jeito meio duro também, né? Mas muito direto, né? Eu tenho um jeito muito direto. Então, e esse jeito direto demais, às vezes não é bom. Não é bom. Porque nem sempre a pessoa está preparada para ouvir o que ela precisa ouvir. A gente sabe que ela precisa ouvir, mas ela tem que estar preparada. E não é porque eu sei que ela precisa ouvir que eu preciso dizer. Não, nem sempre, tá? Às vezes a gente tem que segurar a nossa língua para a gente não falar demais. O falar demais fere a outra pessoa. A pessoa fica magoada. Mas ela precisava ouvir. Ela tem que saber a verdade. Ela tem que saber. Não tem nada. É com tempo, é com jeitinho. Não é do nosso jeito. Entendeu? Porque nós temos um jeito meio duro. Então, a gente tem que se policiar muito. Aprender a falar. Então, isso, Eliane, sincericídios. Isso, sincericídio, exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, vamos lá. Essa evolução, a evolução essa dirigida por suas consequências sobre a aptidão desse organismo. Olha só, a aptidão. Nós temos uma forma de reagir, né? Que entra aí numa aptidão. Nós estamos num caminho que às vezes é sem volta, né? Porque a gente aprende tão direitinho que a gente acaba entrando nesse padrão de comportamento, tá? E depois fica difícil mudar, né, Luiz? Isso. Fica difícil mudar e... É o meu jeito de falar, professora.
Não é o que como se fala na hora, a palavra certa é a hora certa, não é isso. É o meu tom de voz, entendeu? Isso, eu É meu tom de sei. voz e parece que eu estou brigando com a pessoa. Eu Às vezes quando eu estou também. falando. É ruim isso daí. Eu sei, eu também Né? era assim. Não, eu mudei, mas ainda preciso mudar, porque às vezes eu ainda me pego fazendo desse jeito. Você entendeu? Então, assim, Uhum. a gente tem que se policiar. É. Se policiar e você É. mesmo fazer essa mudança em você, porque Uhum. às vezes parece que a gente está brigando e a gente não está brigando, tá falando normal e a pessoa assim, ué, tá brigando por É. quê? Né? Então, assim, olha, sobre a adaptabilidade desse organismo ao ambiente em que vive. Então, a gente vai se adaptando, né? E vai mudando, Luiz. E nunca é tarde para a gente mudar. Uhum. A gente consegue. Uhum. Porque, olha, se você passar um ano com um propósito de falar baixo, faz esse propósito. Um ano você falar baixo. Só baixar o tom de voz. Você consegue. Então, olha só, como um funcionalista, o analista do comportamento substitui a noção de causa, olha só, tá? Substitui a noção de causa pela de função. Não é o que causou aquele comportamento. É qual a função, por que aquele comportamento está ocorrendo? Por que ele fez daquele jeito, né? E a descrição, né? Pode até fazer a descrição do comportamento, mas a função é o principal, tá? Os fenômenos sempre ocorrem em variadas relações de interdependência, né? Porque cada comportamento pode ter assim várias origens, vamos dizer assim, várias funções, várias âncoras, vários motivos para ele poder acontecer. Então, assim, é tipo assim, vamos fazer um desenho aqui. Comportamento, uma função. Comportamento, outra função, vou fazer até diferente aqui. Outra função, comportamento, outra função. Entenderam? Comportamento, sei lá, outra função. Então, essa interdependência, uns em relação aos outros, e assim a tarefa do estudioso funcionalista é descrever isso aqui, ó. Qual a função desse comportamento em relação a essa função? Qual a relação desse comportamento em relação a essa função? Qual a relação desse comportamento em relação a essa função? E qual a relação desse comportamento em relação a essa função? Então, a gente tem que analisar item por item, comportamento por comportamento. E, gente, isso é gostoso de fazer. Muito gostoso de fazer. De fato, a noção de causa e efeito pode ser substituída com vantagem e economia pela noção, olha só, noção de função matemática. Que é isso? Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Função matemática. Isso aqui pode virar uma função matemática. Que tipos de comportamento que essa função aqui, olha, ó, gera nessa pessoa? Que tipos de comportamento? Então, isso daqui você pode quantificar. Porque cada função, por exemplo, ciúmes. Ciúmes é uma função.
Ciúmes. Mas quais são os comportamentos gerados pelos ciúmes? Quais são? Pode ser vários. Pode ser vários aqui. Então, dá para quantificar? Dá para fazer uma análise matemática desses comportamentos? Dá sim. Dá. Você pode fazer você faz uma lista. A pessoa vai conversando com você, você só vai fazendo uma listinha assim, ó, rapidinho. Você põe uma palavrinha só, sabe? Você vai rapidinho assim, a pessoa vai falando. Quando você vê, você está com uma lista enorme de quantidade de comportamentos que a pessoa tem em relação aos ciúmes. Dá para fazer uma noção de função matemática? Dá. Por isso ele é um estudo científico. Por isso é que dá para fazer um estudo científico. Tá? Reflexo para Skinner, já em 1931, é uma relação observada. É a descrição das relações entre estímulo e resposta. Né? Estímulo, ciúmes, que gera uma resposta. Fácil, não é? Não é lógico? Gente, isso é lógica. Só que a gente está tão habituado que a gente não repara, a gente não para analisar. Tem que parar para analisar, tá? Então, o comportamento é dito controlado quando ele está... Presta atenção aqui, gente. Isto é, quando nós, assim, somos capazes de descrevê-lo funcionalmente relacionado a variáveis ambientais. Isto é, eventos físicos e sociais, dentre os quais estão eventos encobertos e outros comportamentos do próprio organismo. Então, quando o comportamento ele é controlado, é quando a gente faz essa análise funcional e compara com essas variáveis ambientais. Vamos voltar lá naquele... Aqui, ó. Aqui. Porque essas funções aqui só podem ser variáveis ambientais. Né? Isso aqui, ó, essa função aqui, isso aqui pode ser uma variável ambiental que está acontecendo na vida da pessoa para ela ter esse determinado tipo de comportamento aqui, ó. Então, o que é que está acontecendo? Olha, que variáveis são essas para estar acontecendo esse tipo de comportamento? Por exemplo, nós estamos propondo para o SNF várias variáveis. Vocês concordam? Quais são as variáveis que nós estamos propondo ao SNF? Para um funcionalista, olha só, comportamentos evoluem, tá? Se modificam, porque tem uma função de utilidade na luta pela sobrevivência do indivíduo. Tá? Evoluem porque, de alguma maneira, representam um mecanismo de lidar com ambientes complexos, que é isso que eu acabei de falar. Se você sabe que aquela situação te tira do sério, opa, peraí, se eu sei que aquela variável ambiental, se ela acontecer, opa, eu posso sair do sério, então eu vou me controlar. Então, assim, é questão de sobrevivência, é questão de não passar mal, de não ter medo, seu coração não disparar. Então, é autocontrole, tá? Assim, por exemplo, um comportamento estranho jamais é dito patológico, tá? Pelo analista comportamental. Se ele ocorre, é porque, de alguma maneira, ele é funcional. Olha só. Então, se um comportamento... Olha, vamos analisar isso aqui, gente. Se um comportamento ele é estranho, não adianta você chegar e falar que ele é logo patológico. Entendeu? Analisar primeiro.
Analisa primeiro qual que é a função, por que que a pessoa... Ah, tá, vamos lá. Vamos num exemplo que aconteceu aqui no Ouro Preto essa semana. Fazer uma análise funcional é identificar o valor de sobrevivência de determinado comportamento. Por exemplo, o comportamento de autoagressão. Então, é com a pessoa mesmo, né? Então, o comportamento de autoagressão não é considerado como manifestação de um processo psicótico. É sim um conjunto de respostas, olha só, conjunto de respostas que permitem o acesso pelo indivíduo a consequências importantes para ele. Por exemplo, consequências sensoriais, consequências sociais, consequências como bens tangíveis ou consequências como a evitação de eventos desagradáveis. Então, às vezes, esse comportamento de autoagressão, por exemplo, a automutilação. As meninas que estão se cortando aí, corta os braços, corta as pernas, corta a barriga. Eu atendi uma que cortava a barriga, que era para ninguém ver. A barriga, gente. Meu Deus do céu, muitos cortes, muitos. Muitos mesmo. Então, assim, é uma coisa terrível. Só que é um conjunto, tá, de eventos ambientais que levam essa pessoa a ter determinado tipo de comportamento, mas que a função disso pode ser isso aqui, ó, evitar eventos desagradáveis. Evitar, por exemplo, ter uma conversa séria ou resolver uma questão, então ela vai lá e se mutila, se corta. Ela não quer entrar em contato com aquilo que é preciso, né, psicologicamente. Então, o que ela faz? Ela vai lá e se corta. Então, no modelo da análise do comportamento, uma causa é substituída por uma mudança na variável. Tá? Então, as variáveis, elas vão mudando, elas vão se acumulando, vão cada hora acontecendo. Por exemplo, né, a situação aí do Ouro Preto, né, dessa semana, né, então podem ser várias variáveis ambientais que ocorreram levando aquele indivíduo a cometer aquele ato, né? Então, um efeito é substituído por uma mudança na variável, ou variáveis, né, dependentes, o que se constitui na nossa relação funcional. É exatamente isso. Então, as variáveis vão mudando, né, e vai tendo comportamentos. Os comportamentos são produtos. Lembra lá no comecinho? O que Skinner fala? Que nosso comportamento ele é produto. Ele é produto de coisas que antecedem. Então, as variáveis ambientais, elas antecedem o evento, o comportamento. Tá? Então, é a função do comportamento. E aí isso vai mudando e leva ao produto. Vamos aos passos para chegarmos a uma transformação. Olha só. Identificação e descrição do efeito comportamental. Então, a gente tem que identificar, tá? A busca de uma relação ordenada, relação ordenada entre variáveis ambientais e variáveis comportamentais relacionadas a esse efeito. Quais são as variáveis que ocorreram para que aquele determinado comportamento acontecesse? Tem que fazer essa relação ordenada. A formulação de predições são as hipóteses confiáveis baseadas nas descrições dessas relações. Então, as hipóteses, a gente cria hipóteses. Criou as hipóteses, pode ser por isso, por aquilo outro, e aí continua a investigação, né? Não para, tá? Você continua investigando até você chegar a uma provável conclusão.
A produção controlada desses efeitos predizíveis. Por quê? Efeitos predizíveis. Porque a gente tem algumas situações, gente, que a gente pode prever nosso comportamento. A gente já sabe que a gente vai reagir daquela forma. A gente já sabe. Que tem coisas que tiram a gente do sério. Então, essa produção controlada, a gente pode prever algumas situações e falar assim, opa, da próxima eu vou reagir diferente. Eu vou reagir diferente. E a gente, né, se a gente se policiar bastante, talvez a gente consiga, né? Mas na terapia a gente tem que mostrar isso para o nosso cliente. Cinco passos básicos para a realização de uma análise funcional do comportamento. Olha lá. Definir precisamente o comportamento de interesse, tá? Então, você vai analisando, né, o que a pessoa... Porque a pessoa vai para a terapia com um objetivo, né? Então, você precisa identificar esse objetivo da pessoa e... para a tua mente focar esse comportamento para você fazer uma linha lá de raciocínio, né? Fazer aquele quadro, né, geral de comportamento dela, tá? Identificar e descrever o efeito comportamental, identificar relações ordenadas entre variáveis ambientais e o comportamento de interesse, tá vendo? Você vai analisando o que acontece para a pessoa ter aquele comportamento. Ai, gente, isso é gostoso demais de fazer. Meu Deus, é maravilhoso. Porque você vê essa relação, entendeu? A pessoa tem um comportamento logo que teve um evento ambiental. Aí ela conta outro caso que aconteceu na vida dela. Teve um evento ambiental, o mesmo comportamento. Aí depois ela conta outra coisa, um evento ambiental, e o comportamento de novo. Aí você vai percebendo isso, gente. É muito fácil. Tá? Então, ó, identificar relações entre o comportamento de interesse e os outros comportamentos existentes, né? Aí você vai fazendo comparação. Como é que ela reage em outras situações, tá? Formular predições, hipóteses sobre os efeitos de manipulações dessas variáveis e desses outros comportamentos sobre o comportamento de interesse, né? E testar essas hipóteses. Olha, faltou colocar um ponto final aqui, né? Então você vai testando essas hipóteses, tá? E é tão gostoso quando a pessoa, você fala para o teu cliente os eventos que acontecem e o comportamento dela, né? Aí você mostra 1, você mostra 2, você mostra 3, você mostra 4, você mostra 5. Ela fala assim, hã? Sério? É mesmo? Não é que é mesmo? Jesus amado, é assim mesmo. Eu sou desse jeito. Assim, ó. Eu sou desse jeito. Mas pode mudar. Não pode? E aí a pessoa consegue perceber esse padrão de comportamento, de reações. Tá certo? Entendido, gente? Então tá aqui a referência. Entendido? Conseguiram perceber a relação entre o que nós aprendemos com o SNF, o que nós estamos fazendo com o SNF e a análise funcional? Conseguiram perceber? Conseguiram perceber assim, o que a gente está fazendo com o SNF? Para o nosso dia a dia? Dá?